vou dar uma olhadinha aqui só para ver como é que está o enquadramento. Eu estou filmando isso, eu quero só ver só como é que está o enquadramento. Opa, arrobas. Encosta mais pra cá, só um tiquinho. Tá bom? Tá. Olá, queridos amados irmãos. Para nós é sempre um prazer poder trazer a mensagem do Senhor e falar das coisas do que Deus tem colocado em nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar uma biografia. Não é a maior biografia que talvez você possa ler ou entender. É uma pequena biografia que a Bíblia traz, mas que é uma biografia que nos impacta com fé, coragem e transformação de vida. Para que nós, enquanto cristãos, tenhamos, nesse tempo de adversidade, coragem e esperança, precisamos voltar àqueles que lutaram, os homens e mulheres de fé do passado, e conseguiram vencer as suas frustrações, as suas barreiras e alcançaram sucesso diante de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 4. Vamos abrir nossas Bíblias então em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor: Jabes foi mais respeitado do que qualquer um de seus irmãos. Sua mãe lhe deu o nome de Jabes, dizendo: sofri muito na hora de dar à luz. Jabes orou ao Deus de Israel, dizendo: ó, quanto eu desejo que o Senhor me abençoe maravilhosamente e me ajude em meu trabalho. Fique comigo em tudo quanto fizer e guarde-me em todo mal e sofrimento. E Deus concedeu a ele o que havia pedido. Esse texto, queridos, é um texto interessante, porque é uma biografia pequena, uma biografia sem muitos detalhes. Não conhecemos Jabes por inteiro, não sabemos como foi a sua trajetória de vida, não sabemos quais foram os momentos difíceis que sua mãe passou ao dar à luz a ele. O que sabemos é muito pouco, mas é um conteúdo necessário para compreendermos que na vida de Jabes houve uma transformação. Houve uma ação de Deus para mudar a história dele. Eu quero falar com você nesse momento sobre vencer alguns desafios através da aliança. Queridos, precisamos entender, e a vida de Jabes mostra isso, que a aliança com Deus ela deve ser maior do que qualquer outro desafio, do que qualquer outro problema que venhamos enfrentar. Uma vez estabelecido um vínculo de aliança com o Senhor, precisamos confiar nesse vínculo que foi estabelecido. Porque este vínculo não foi feito por outro elemento, senão pelo próprio Deus. Uma vez que Deus estabelece esse vínculo, ele é indestrutível e ele torna aquele que se dá a este vínculo com toda a capacidade de realizar sonhos, desejos e vontades. Isso é muito interessante, porque os sonhos nossos acabam se tornando os sonhos de Deus e isso se multiplica em nossa vida. A aliança com o Senhor, ela é uma aliança necessária para todo aquele que deseja transformar a sua vida. E três coisas, na minha concepção, são importantes para compreender a base dessa aliança. A primeira coisa que você precisa entender é que quando você firma a aliança com Deus, você não firma a aliança com o seu passado, mas firma a aliança com o seu presente. A mãe de Jabes, por algum motivo que não sabemos o qual, colocou o nome do seu filho dor, sofrimento, na hora de dar à luz.
Ela talvez tenha expressado o momento que ela tenha vivido de dor para então dar à luz àquele jovem, aquela criança. Eu pergunto a vocês, quantos de nós ainda olhamos para o nosso passado, vemos momentos difíceis da nossa vida e justificamos situações que vivemos por conta daquilo que já passou? Quantos de nós ainda acumulam traumas, momentos, instantes em nossa caminhada de vida que ainda não fomos curados por ele, e esses momentos se tornam culpados por todas as situações que estamos vivendo hoje? Temos esses momentos como nossa razão do porquê estamos vivendo esses instantes difíceis em nossa vida. Do porquê não vamos além, do porquê não vamos adiante. Deixa eu dizer uma coisa para você neste momento. Deus fez uma aliança com você hoje. O seu passado ficou no passado. A aliança do Senhor é para o agora, é para este instante. Quando Jesus diz as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, está nessa concepção de que aquilo que poderia travar a minha história, tudo aquilo que poderia ser maior do que os meus sonhos, tudo aquilo que poderia ser maior do que as minhas perspectivas, são lançadas ao chão, porque o passado não passa de passado e o futuro é aquilo que está à minha frente. Deus faz uma aliança com você hoje, para que você deixe o passado e abrace o seu futuro. A segunda coisa importante é que Jabes, apesar de ter vivido este passado de dor, este passado de sofrimento, talvez carregar a culpa de ter feito a sua mãe sofrer até no nome, ele era um homem de perspectivas. E a segunda coisa que eu quero mostrar para você, que a aliança do Senhor é uma aliança de perspectivas. Ele é interessante que Jabes diz assim, olha, se o Senhor me fizer prosperar. Em algumas traduções diz, se o Senhor aumentar as minhas propriedades. Não sabemos o que ele tinha. Talvez não tivesse praticamente nada. Mas o que ele tinha nas mãos era suficiente para dizer, Senhor, me faz prosperar. Me dá mais do que eu tenho. Aumenta as minhas probabilidades. Aumenta as minhas possibilidades. Isso já é um começo. Nosso maior desafio é entendermos que aquilo que está em nossa frente pode parecer pequeno, mas nas mãos do Senhor as perspectivas são ampliadas, nosso coração é renovado e as coisas são reestruturadas. Ou a gente pensa assim, queridos, ou a gente vence esses problemas, ou ficaremos estagnados pro resto da vida. A aliança que Deus fez com você, fez você olhar a vida de modo diferente. E este olhar para a vida te traz a possibilidade e as perspectivas de uma transformação completa na sua caminhada de vida. A terceira coisa importante que faz parte dessa aliança do Senhor é que a aliança com Deus te faz se sentir seguro. É interessante que a palavra diz, e o Senhor guarda-me, Senhor. Quando o nosso Deus firma uma aliança com você, não são as forças do seu braço, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade comercial, não são as suas capacidades de negócio, não é a sua família, nada disso te protege. É o Senhor que te guarda. E é guardados pelo Senhor que nós precisamos nos sentir prontos para enfrentar os desafios da vida. E é guardados pelo Senhor que a gente precisa se sentir preparado para enfrentar toda e qualquer barreira que venha diante de mim. E com certeza serei vitorioso, porque guardado pelo Senhor eu consigo superar os meus problemas, as minhas diversidades e as minhas aflições. Guardado pelo Senhor, eu tenho a tranquilidade de poder declarar que sou vitorioso, que tenho vitória sobre o meu mundo, sobre o mundo mal, vitória sobre os desafios da vida, vitória sobre as barreiras que se põem sobre mim, porque eu sou guardado pelo Senhor. Eu não posso ter medo daquilo que está à minha frente. Eu preciso ir adiante. Eu não posso me amedrontar em meio às ondas altas e fortes. Eu não posso me amedrontar em meio ao vento que bate sobre mim. Eu preciso ter coragem para superar tudo isso, porque Deus fez uma aliança para me guardar.
Queridos, a Bíblia é clara em dizer, no final deste versículo 10, a Bíblia é clara em dizer que Deus realizou tudo o que Jabes pediu. Talvez a mais profunda ação de Jabes tenha sido sair da sua inércia, da sua paralisia e pedir a Deus que mude a vida dele. A aliança Deus já fez com você. O que falta agora é você dobrar o seu joelho e pedir ao Senhor que mude a sua história. E Ele mudará. E Ele te dará mais do que você tem hoje. Peça ao Senhor. Não tenha medo de pedir. Porque todas as ferramentas necessárias para que você vença o mundo, Ele vai lhe dar. E você será vitorioso em Cristo Jesus. Que Ele te abençoe poderosamente.